Esta manhã, o Governo apresenta os resultados da 7ª avaliação ao Programa de Assistência Financeira a Portugal, numa semana em que o Presidente do Parlamento Europeu disse que a Europa agiu depressa para salvar os bancos, mas falha na urgência de responder aos problemas da geração mais jovem. Já o Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, enviou aos vários líderes da Europa uma carta dizendo-se preocupado com os custos sociais da crise. Bom dia, Marisa Matias. Bom dia. Acredita que esta aparente inversão no discurso vai ser levada à prática? Bom dia, Luís. Pois, eu infelizmente não acredito, porque foi na mesma semana que continuou a avançar-se e a aprofundar-se um programa legislativo que não tem outra orientação senão a de prometer austeridade sem fim. E esta equação começa a ser cada vez mais uma equação impossível, ou seja, nós temos vindo a assistir a uma mudança de discurso, é verdade, por parte dos responsáveis europeus, mas a continuidade da aprovação de medidas que vão no sentido contrário ao dos discursos. Quando muito fala-se da complementaridade entre uma coisa e outra, por exemplo, entre a austeridade e crescimento, entre a austeridade e criação de emprego, mas não temos uma única medida que vá para o segundo lado da equação, digamos assim, para o crescimento e para a criação de emprego, temos apenas em relação à austeridade, para além de eu achar que não é compatível, mas isso seria outra conversa. E é importante reter de algumas das coisas que foram ditas esta semana, porque, por exemplo, Martin Schulz, o Presidente do Parlamento, refere o problema da geração perdida e refere-o no seguimento de uma questão que lhe é colocada por uma cidadã espanhola, que eu acho que é a pergunta que todos os portugueses e todas as portuguesas começam a fazer cada vez mais, que é, ela confrontou-o na rua dizendo: Sr. Presidente do Parlamento, foram dados 700 mil milhões de euros para a banca, quanto é que tem para me dar a mim em concreto, a mim cidadã espanhola, que estou desempregada, que não tenho rendimento, quanto é que há para mim? E foi isto que colocou o Presidente a pensar e a dizer como resposta, no mínimo tem que se dar para a criação de emprego tanto como se deu para a banca, ou seja, 700 mil milhões de euros. E isto é o discurso de Martin Schulz. Mas o que é que entretanto, começa a ser aprovado um programa para a criação de emprego, para a promoção de emprego juvenil, no valor de 6 mil milhões de euros, cujo montante, nenhum euro que é investido é dinheiro novo. É ir retirar a programas que já existem, como por exemplo o Fundo Social Europeu, e isso é estar a destapar de um lado para tapar do outro, e estamos a falar de migalhas. E, portanto, esta é uma equação, como eu disse, cada vez mais impossível. E o mesmo se passa com as declarações de Durão Barroso, das consequências sociais. Ele, ainda esta semana aqui no Parlamento, falou da sua enorme preocupação com o desemprego juvenil, mas Durão Barroso é um dos chefes da Troika. A Comissão Europeia está, juntamente com o FMI e com o Banco Central Europeu, a colocar estas medidas em Portugal. Ele não é um inocente. O Durão Barroso pode querer fazer-se passar por inocente, mas não é um inocente. E nem ele, nem o Presidente do Parlamento, que têm poderes para decidir noutra direção, podem comportar-se também como Pilatos e de lavar daí as suas mãos, porque na realidade têm capacidade e têm poder para fazer muito mais, e não é isso que está a acontecer. E eu queria apenas dar um exemplo. Nós aprovámos também esta semana no Parlamento Europeu o famoso Two-Pack, que é um pacote legislativo que tem em vista a supervisão e a coordenação, o controlo dos planos orçamentais nacionais antes e durante a sua execução, para evitar desvios. Portanto, vem naquela lógica, aliás, do Pacto de Estabilidade e Crescimento, da lógica do Tratado Orçamental, e estamos a falar de medidas que vão retirar cada vez mais qualquer autonomia aos Estados-membros para decidir sobre a sua política económica, e de medidas que impõem permanentemente o recurso a políticas que não têm outra alternativa senão o reforço da austeridade. E eu, aliás, chamei-lhe a legislação da promessa da austeridade sem fim, porque não é outra coisa. E isto tem que mudar verdadeiramente, porque continuamos em atraso a aprovar políticas que só vão agravar o problema que vivemos e que não vão ajudar em nada àquilo que é a situação atual dramática que se vive em Portugal. E, portanto, o PSD pode falar das consequências sociais, o CDS pode falar do desespero dos portugueses, mas a verdade é que nenhum nem outro os ouviu. No dia 2 de março estiveram nas ruas, nenhum nem outro os ouviu, e as medidas que vão ser avançadas, e penso que não será difícil de adivinhar que os cortes da Troika irão incidir, que as medidas da Troika irão incidir sobretudo nos cortes dos 4 mil milhões de euros e, mais uma vez, incidir em colocar a fatura naqueles que estão a pagá-la e que não veem soluções, e, portanto, tem que haver a esperança de que a força
e a capacidade dos portugueses e das portuguesas de alterar esta situação continuam em aberto, eu acho mesmo que continuam em aberto, porque perante equações impossíveis tem que se ter uma saída, e a saída é óbvio, fugir a este rumo. Nós não podemos continuar nesta política das duas caras como o feijão frade. É preciso fazer corresponder as políticas ao discurso, já ninguém tem paciência. Marisa Matias, voltamos a ouvir a sua opinião na próxima semana. Bom dia. Bom dia, obrigada.